Boa tarde, meninos. Hoje nós vamos, na nossa aula de hoje, es- ver o conteúdo sobre a produção de texto, conto de enigma. Então, vamos lá? Ahn, não tem tanto segredo assim para produzir um conto de enigma. Porém, existem coisas, detalhes, personagens que nós precisamos colocar, que não podem faltar. Bom, já dizia Albert Einstein que a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. O mistério, ele encanta as pessoas desde os primórdios, né? Porque o que é misterioso, ele atrai. A gente quer saber o que tem por trás do mistério. E o mistério é a fonte de toda a arte e a ciência. Porque o que a gente não consegue descobrir, a gente tem, não é isso? Bom, antes de tudo, vamos relembrar os elementos da narrativa que nós já estudamos no conto de terror, né? Então, vamos relembrar? Para que exista a história é necessário ter o narrador, né? E ter uma história, um enredo. Então, eu preciso ter alguém que conte algo para contar. Eu preciso ter uma sequência de fatos relacionados entre si, eles precisam ser coerentes. Eu preciso ter personagens para viver o fato, e esses personagens têm que estar localizados em um lugar. Tudo bem? Tranquilo? E no espaço de tempo. Tudo bem? Bom, sobre os personagens, são seres que agem na história. Não tem como eu ter uma narrativa sem personagens para vivenciar a minha história, né? Bom, pessoas, seres, animais, isso na narrativa em geral. No caso do conto de enigma, eu vou ter narrativa, suspeitos, detetives, perdão, eu vou ter detetives, suspeitos dentro da narrativa. Tudo bem? Bom, sobre o tempo, nas narrativas em gerais, quando acontecem os fatos narrados, como que eu posso definir? Usando advérbios de tempo. Era uma vez, numa tarde de domingo, naquele tempo, naqueles dias. Então, aí vocês têm a opção de pesquisar advérbios e locuções adverbiais de tempo para enriquecer o seu texto. Tudo bem? Estamos juntos? Vamos lá? E o espaço, o ambiente que você quer colocar na sua narrativa, no geral? É o lugar, o cenário onde acontecem os fatos. Lá no conto de terror, eram cenários escuros, macabros, fundos escuros, galpões, tá. Se fosse um conto fantástico, lugares imaginários, enfim. Cada narrativa tem o seu espaço, mas precisa ter um espaço. Pode ser um espaço exterior ou pode ser um espaço interior. Espaço interior, professora, já é um outro tipo de narrativa que a gente vai estudar. Tudo bem? Por enquanto, vamos trabalhar com espaços concretos, tá bom? O que é o foco narrativo? É quem conta a história. Foco narrativo são os meus narradores. Bom, eu tenho a primeira pessoa, que é aquela que participa da história, e tem o narrador em primeira pessoa e tem o narrador observador, que é aquele que conta a história para mim. Tá? Olha o item A. Todos estavam gritando, ou todos estavam dormindo, quando de repente ouviram um grito. Todos estavam dormindo, então tem alguém observando. Item B. Estávamos sentados. Em volta do estávamos. Como que eu descubro isso? Através dos verbos. Quando seus olhos depararam com os meus, através dos pronomes. Então, vamos lá? Quando o narrador está fora da história, e tem A, ele conta a história para nós. Às vezes ele é onisciente. Ele sabe até os pensamentos das pessoas, mas ele está fora.
Quando o narrador é um dos personagens, ele é o protagonista. Ele conta a história junto com ele mesmo. Bom, tipos de discurso. Quando você coloca o seu personagem para falar diretamente, você usa travessão. Quando o narrador fala o que o personagem falou ali, é chamado discurso indireto livre. Aqui não estão tem, alguns detalhes. Não tem narração, não tem outra versão, desculpa, não tem outra versão, porque o narrador, ele fala o que o personagem está falando, ou diz o que ele sente. O enredo, para toda a narrativa, lembrando que até agora estamos estudando narrativas em geral, é a sequência de ações. Lembra que nós estudamos tudo isso direitinho? O início é o quê? Aquela situação inicial, onde tudo está bem, eu apresento os meus personagens, as características dele, é o primeiro parágrafo. O desenvolvimento, geralmente dividido em 2 parágrafos. Por quê? Um eu complico e o outro é o quê? O clímax. É o ponto mais alto da minha complicação, onde eu tenho que resolver o problema. Eu deixo para a conclusão o meu desfecho. Você vai resolver ou não. Tudo bem até agora? Lembraram disso? E a narrativa de enigma? O mistério? Vamos lá juntos? Estamos juntos? Bom, todos os elementos de um texto narrativo, enredo, personagem, tempo, lugar, vai entrar na narrativa de enigma como qualquer um. Bom, pode usar a linguagem padrão da língua? Pode. Pode usar coloquial? Normalmente não, mas depende do público para quem você vai escrever. Se for uma narrativa de enigma para criança, não tem problema. Tudo bem? Bom, o que é um mistério? Perdão. Tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável. Enigma, o que ninguém deve ser dito. Confidência, segredo. E nós estamos aqui para fazer o papel do detetive para descobrir esse segredo. Agora o detetive é você. Você vai criar um conto no qual haverá um mistério a ser desvendado. Isso não é maravilhoso? Bom, narrativa de enigma precisa de um estudo antes de escrever. Porque antes de escrever, você concorda comigo que você já sabe o final? Se você não souber o final, como que você vai criar uma pista falsa? Lembra lá do conto do Sherlock Holmes, a caixa? Você precisa fazer um esboço, um rascunho de onde você quer chegar. Início, meio e fim. Tá? Quem é o criminoso? Você precisa saber para você criar uma pista falsa. Tudo bem? Ele é o único conto que você precisa fazer pelo menos um rascunho do final, para você seguir um esquema. Porque senão não vai dar certo. Se você for escrevendo aleatoriamente, você não vai criar uma pista falsa. Tudo bem? Até agora? Para chegar aqui, lá no final, ao criminoso culpado verdadeiro. Estamos juntos? Bom, em geral, apresenta como personagens o criminoso, que vai aparecer no final, a vítima, o suspeito, que é a pista falsa, e o detetive. O protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga, é o detetive. Bom, nos contos de mistério. Então, ele é o personagem principal. Vamos lá? Conto de enigma. Bom, nas histórias de mistério, o leitor, ele não sabe quem cometeu o assassinato, ou roubo, ou, enfim, qualquer crime, até o final do romance ou do conto.
Nós estamos falando de contos, se fosse romance, um livro maior. Elas são conduzidas intelectualmente para descobrir, tudo bem? Como se fosse um quebra-cabeça. Quando você chega no final, você fala assim, nossa, como que eu não descobri isso antes? Meu Deus, estava na minha cara e eu não vi. Isso é o que o conto de mistério faz com o leitor. Só que você, escritor, você precisa criar isso para o seu leitor. Bom, a maioria das narrativas, ela costuma ter um ritmo lento. Você tem que ter paciência para escrever. Você precisa dar detalhes, calma. Enquanto lá no conto de terror eu tinha cenas aceleradas para causar medo, no conto de mistério eu tenho que desacelerar. Tudo bem? Eu tenho que ter períodos mais longos, mais adjetivos, mais calma para escrever, tá? Isso tudo é para dar mais profundidade, mais acabamento. Por exemplo, no primeiro parágrafo, descrever o meu detetive, como ele é, como ele se veste, como é a personalidade dele, como é a casa dele, como ele toma o seu café religiosamente todas as manhãs, é uma boa dica para o primeiro parágrafo. Tudo bem? Tenha calma na hora de escrever, tá bom? Determine o ambiente. Coloque a história em um cenário que você conheça bem. Bom, sua cidade, porque você vai ter que dar detalhes desse local. É o local da cena do crime. Então, você tem que conhecer os detalhes. Você vai ter que olhar ali, ver um porta-retrato, alguma coisa, um espelho que reflete. Você precisa me dar detalhes. Então, a sua cidade, a sua escola, a sala de aula, uma cidade. Escolha um lugar que vai acontecer a investigação que você conheça muito bem. Ah, professora, eu quero na cidade, tá? Então pesquisa, tá? Se você quer em um lugar que você não conhece, pesquise. Ah, eu quero numa pensão na Inglaterra na década de 1970. Oh, lindo! Mas pesquise então como era tranquilo, como eram as pensões naquela época. Tudo bem, mas precisa conhecer, tá? Caso você decida colocar a sua história nesse período de tempo, como eu disse, pesquise, né? Não precisa de, né, biblioteca, mas use a internet para isso. Descrever o ambiente da cena de onde o crime aconteceu, da pessoa recebendo aquela caixa, quando o detetive chega, eu lembrei da caixa, ou o detetive chega e as joias sumiram misteriosamente. O detetive chega e se depara com a cena do crime. Enriquece o seu segundo parágrafo. Eu quero mínimos detalhes no meu conto para o meu leitor se enxergar lá dentro. Ele é o detetive. Coloque o seu leitor com os olhos do detetive. Ele olha e vê uma rachadura na parede, que pode ser uma porta secreta. Tudo bem? Bom, minha pista falsa. Onde ela entra, será? Vamos lá? Cria o enigma. Nem todos os mistérios precisam ter um assassinato e crime grave, gente. Você falou, pensa em investigação criminosa, já pensa em morte. Não. Bom, pode ser qualquer enigma. Como eu já disse várias vezes, roubos, sequestros, enfim, qualquer mistério.
De repente você descobre antes de acontecer, por exemplo, um ataque, a construção de um vírus mortal. Tudo bem? Bom, os riscos altos são importantes, porque envolve o leitor para que ele continue lendo. De repente você é o detetive e recebe uma denúncia que no laboratório está sendo criado um vírus letal para que seja exterminado a população, para que seja chamado de fim do mundo. Então, o que você vai exercer esse trabalho de detetive. Professor, eu posso usar sobrenatural? Não. Vamos fazer o conto clássico. Eu posso ser avisado por um fantasma? Verossimilhança. O que é a verossimilhança? Manter-se no real, tá bom? Quem aqui pode ser a minha pista falsa? Uma pessoa próxima ao protagonista que desapareceu. Ela tem que ter passado ali no terceiro parágrafo, pelo menos ter passado pela história. Um antigo namorado, alguém que mandou um bilhete da pessoa. Ela tem que ter existido na história. Não dá para você colocar lá perdão. Não dá para você inventar uma pista falsa do nada. O seu detetive, para você criar um enigma, você coloca essa pista falsa. Tem que ser alguém que exista para você ir. Ele recebe um bilhete ameaçador, ele vai lá atrás do bilhete e vê que não deu nada. Bom, a testemunha de um crime. Chegou lá, não deu nada. Bom, por outro lado, para eu criar um enigma, se eu for olhar também, o meu culpado também pode ser uma dessas pessoas. Eu posso aproveitar essas dicas para o outro lado. O meu culpado também não pode surgir do nada lá no final, não. Lá no terceiro parágrafo, que é a hora de criar começar a desvendar o crime, seguir a pista falsa. Quando você for seguir a pista falsa, o seu culpado, ele aparece de relance. Ou fugindo, ou te oferecendo um copo de água, ou, enfim. O seu culpado, ele aparece na história, mas você não desconfia. Ali no terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo, descrição do detetive. Segundo parágrafo, a cena do crime. Terceiro parágrafo, eu sigo uma pista falsa. E o culpado aparece de relance, mas ninguém percebe. Bom, aí eu vou combinando esses cenários para criar um mistério com o quê? Com camadas. O que são camadas? Aqui, ó, eu tenho uma pista falsa no terceiro parágrafo e por baixo eu tenho o quê? O meu culpado aparecendo ali, ó, e sumindo. Tudo bem? Ele pode ser um jornaleiro que passou e entregou o jornal e observou se a polícia estava investigando. Então, ele passou pela história. Por exemplo, o item pode ser roubado da personagem principal, uma pessoa próxima a ela, e ela passou e desapareceu e foi embora. E aí a pessoa desesperou e ali está ali a cena do crime, ela contratou um detetive para ajudar. Tudo bem? Bom, bora para o quarto parágrafo? Como que eu vou complicar esse enigma, esse mistério? No quarto parágrafo, eu vou criar tensão nessa história, tornando difícil o protagonista resolver esse quebra-cabeça, porque ele foi atrás da pista falsa. Quando ele vai atrás da pista falsa, ele se depara com um obstáculo. Ela foi enganosa. Então ele pensa, não tem como. Bom,
Você já criou uma lista de possíveis suspeitos antes de começar a história. Você pode usar vários, ainda mais para confundir o detetive. Camadas, entendeu? Bom, para aumentar ainda mais o seu clima de suspense, escreve uma lista de pistas antes, depois você escolhe qual que você vai usar, né? Sua história ela será mais forte se ali naquele quarto parágrafo, quando ele segue a pista falsa, tiver mais suspeitos. Tudo bem? Ele recebeu um bilhete, por exemplo, da secretária de uma companhia, de uma empresa muito famosa, que é um laboratório. Vamos lembrar? Um laboratório de farmácia. Ele recebe um bilhete de uma secretária que o laboratório está criando um vírus que é capaz de matar a humanidade. Quando ele chega lá, a secretária está morta, com um monte de comprimidos. Parece o quê? Um suicídio. Então, a pista acabou ali. Mas, para um bom detetive, ele vai embora. Mas na casa dele, ele lembra de um detalhe que faz com que ele lembra que não foi um suicídio. Forjaram a cena do suicídio. De repente ele passou por ele o quê? Um rapaz de boné, um cozinheiro, um rapaz da limpeza, vestido de uniforme, mas que na verdade era o dono do laboratório. Tudo bem? Porque de repente o vidro da mão dela estava de um formato errado. Tudo bem? São pequenos detalhes que fazem a diferença. Tudo bem? Ou ela caiu de uma forma que alguém que cai depois de tomar remédio não cairia. Então, depois da pista falsa, quando eu vou para o quinto parágrafo, eu complico e falo, opa, olha só, está errado. Está errado, eu pensei errado. Daí eu vou voltar lá. Daí quando eu volto, as minhas manobras de pistas falsas, né, elas, esse emaranhado, essas manobras, elas começam a clarear. Isso são ganchos que eu uso para manter a história interessante. Bom, é importante manter o meu leitor envolvido, porque ele fica pensando quem é que está fazendo isso. Será que é o dono do laboratório? Ou será que foi uma quadrilha de terroristas que tomou o laboratório? Bom, na nossa proposta de redação, né, a gente tem uma continuação de um conto, tem o início. Eu dei o início de um conto para vocês, no qual um dedo cai do céu. Então, eu te dei o início. Você vai ter que criar o segundo parágrafo, que é o ambiente. Terceiro parágrafo, que são pistas falsas, né? O quarto parágrafo, que é quando o detetive dá aquele start e volta para resolver as pistas falsas. E o quinto parágrafo, que seria o quê? O desfecho. A personagem está investigando uma pista sozinha, encontra o assassino. Um exemplo. Um gancho de uma pista falsa. Ninguém acredita na personagem principal. Ela vai ali e acaba sendo sequestrada. Esse detetive acaba sendo o quê? Ferido num lugar perigoso. Ele acaba perdendo uma pista importante, se não conseguir sair de determinada situação.
E aí, o que que acontece? Isso é o clímax. O final vai ser o quê? A fuga, né? Ele consegue fugir e capturar o assassino, o criminoso. Tudo bem? Ai, vamos pro final? Vamos encerrar uma história com a solução para esse enigma. Então, nós já falamos de quê? Do primeiro parágrafo, detalhar o personagem. Do segundo parágrafo, detalhar o lugar. Do terceiro parágrafo, criar a pista falsa em camadas, que é quando o meu culpado aparece discretamente. Tudo bem? O quarto parágrafo, o detetive mantém o foco, lembra da cena do crime, vê que tem algo errado e dá aquele start que o Sherlock Holmes tem dos detalhes e pensa, elementar, meu caro, resolve. E o quinto parágrafo, o que, que eu vou fazer? Criar a solução. Encerra a história com a solução para o enigma. No final da maior parte dos mistérios, a personagem principal tem uma mudança positiva na perspectiva dela. Quais são as possíveis resoluções? O protagonista, o detetive, ele salva alguém próximo a ele, resolve o mistério. O detetive, ele expõe o mau caráter para a família, alguém que está tentando roubar a família, ou aquele carinha, aquele técnico de laboratório que tentou criar esse vírus mortal e fazer esse apocalipse na Terra. Bom, ou se for um caso de assassinato, ele expõe a pessoa e coloca atrás das grades. Mostre, mas não conte. Bom, isso é o segredo. Qual a linguagem que eu tenho que usar no meu conto de enigma? O detetive era descolado. O leitor ele tem que acreditar na sua palavra. Mas se você mostrar como o detetive era descolado, descrevendo a roupa dele, é melhor que você falar que o detetive era descolado. Se você mostrar que ele usa um boné, que ele anda de tênis, é melhor. O meu conto de enigma, ele exige detalhes, não palavras. Bom, o impacto que você vai causar no leitor com os detalhes é muito mais poderoso para o leitor que um adjetivo. Descreva a roupa dele em vez de falar que ele é descolado. Bom, pense em como você reagiria em uma situação se estivesse com raiva ou medo e faça a personagem reagir de maneira junto com você. Pense você com raiva. Faça o seu leitor sentir junto com você. Por exemplo, Ana estava com raiva. Tudo bem? Agora no conto de enigma. Ana bateu o copo de água na mesa tão forte que o seu prato se agitou. Dá para o leitor perceber que a Ana estava o quê? Com raiva. Essa riqueza de detalhes no conto de enigma que faz com que o seu leitor vá se envolvendo nas camadas de suspense. Se você entregando logo de cara, não vai dar nem 15 linhas. Tudo bem? Era um quarto sombrio. Não. As luzes entravam pelos cantos da parede, que arrepiavam, causavam-me arrepios. Então, são detalhes que você, em vez de falar o quarto era escuro e frio, você vai descrever o que você sente. A partir do momento que você descreve o que você sente, você faz com que o seu leitor sinta o que você sente. Aí ele se envolve com você. Normalmente, 99%, as histórias de enigmas são contadas em primeira pessoa, pelo próprio detetive.
com exceção do Sherlock Holmes, que é contado pelo Watson, que é o assistente dele. Surpreenda o leitor sem confundi-lo. Gente, quando a gente cria um mistério, o final ele não pode ser tipo banal, tipo alguém muito óbvio. Vai criando camadas, mas não coloca, por exemplo, pistas tão na cara, pistas falsas impossíveis, pistas falsas que não tem como eu voltar, porque senão o seu leitor vai falar, nossa, era tão óbvio que não teve graça. Agora, se você usa o seu texto de forma limpa, clara, lógica, o seu leitor ele vai se envolver nos detalhes e vai gostar do seu final. E vai falar, nossa, estava na minha cara o tempo todo esse criminoso e eu não percebi. Tudo bem? Tem um conto, A Faixa Amarela. Nossa, pesquisa. Vale a pena ler antes de começar a escrever. Nossa, ele é maravilhoso. Você pensa A Faixa Amarela. O título também tem que ser mega importante, né? Tem que ser assim, você tira um pedaço meio que nada a ver com o conto para chamar a atenção do seu leitor. A Faixa Amarela vale a pena. Então, vamos lá? Vamos pegar o passo a passo? Vamos começar? Considere o crime e o mistério que a personagem principal precisa resolver. Foi o que eu falei, faça a lista. Você quer um crime ou quer um mistério? Qual é o crime e a solução? Qual é o crime que o seu protagonista tem que solucionar? Qual é o crime? Ou mistério? Você precisa fazer esse rascunho antes, tá? Assassinato, roubo, pessoa desaparecida, suspeita de suicídio. Identifique a personagem principal em uma história de exemplo. Lembra aqui, ó, primeiro pense e anota aí no seu caderno que você precisa colocar aqui, ó, no final, quem é o criminoso, para você poder chegar até ele, tudo bem? Bom, identifica a personagem principal, dica para o primeiro parágrafo, o detetive. Pense em como você descreveria esse detetive. Não adianta falar que ele é sério. Descreva essa seriedade dele. Dê detalhes. Note o ambiente ou o período de tempo que essa história Tá, eu quero uma história em 1940, 60, de época, então pesquisa. Tá, eu quero um lugar em 1930, então pesquisa como eram os carros, como eram as pessoas, tudo bem? Identifica os obstáculos ou problemas que a personagem... aqui é uma sugestão para o segundo parágrafo. Descrever o lugar, lembra que eu já disse isso? Com detalhes. Lugar da cena do crime. O lugar em que ocorreram os fatos. Se eu quero uma casa de época, então, né? Eu preciso pesquisar como eram essas casas. Se eu quero uma casa lá nos Estados Unidos, eu preciso saber como eram essas casas. Se eu quero uma casa na Inglaterra, eu preciso saber detalhes de como é uma casa inglesa. Identifica os obstáculos ou problemas que a personagem principal se encontra. Terceiro parágrafo, a hora de criar uma pista falsa. É a camada. Cria a pista falsa e por baixo joga ali o seu criminoso passando por ela. Tudo bem? Bom, é a hora que o seu detetive começa a trabalhar.
Ele recebe uma ligação falsa, ele recebe um bilhete falso, ele é enganado por um falso suicídio, ele é enganado por tantas coisas. São pistas falsas. Bom, saindo do terceiro parágrafo para o quarto, eu começo a resolução do meu mistério. Por fim, quarto e quinto parágrafo, eu começo, enfim, a dar o meu mistério como resolvido. Eu já sei. Bom, aí eu já começo a seguir uma pista verdadeira. As pistas verdadeiras começam a surgir para mim. Aí não vai receber um telegrama igual a Caixa, né? Senão nem o Sherlock Holmes vai querer, nem você. Pense em pegar esse culpado de uma forma diferente. Bom, como você poderia pegar? Ele deixou uma digital, ele deixou uma fibra na roupa e você achou, lembra da lupa? Ele deixou cair o celular. Se bem que isso é bem clichê, né? Todo filme usa. Bom, ele deixou quando você olha de repente no bolso da secretária, que parecia, lembra do caso do laboratório? Parecia ter suicidado. Você acha um bilhete e fala: não conte para ninguém. Aí você tenta descobrir de quem é a letra. Entendeu? Aí no meio dos manuscritos você acha uma letra igual. Igual de quem? Do culpado. O culpado é quem? Essa pessoa louca que está querendo criar um vírus para destruir o mundo. Claro que eu estou aqui te dando sugestões. Aí você começa a pesquisar naquela pilha de relatórios ali dos funcionários e acha a letra igual. Tudo bem? Quarto e quinto parágrafo, você volta para as pistas verdadeiras. Bom, isso são sugestões, né, de vários tipos de mistérios. A nossa proposta tem um tema. Comece a desvendar o verdadeiro culpado no quarto parágrafo. Do quarto para o quinto. Porque no quinto, você vai fazer o quê? Desvendar o mistério completamente. Porque o conto, ele é curto. Né? O conto que nós vamos fazer, ele é curto. Ele é de 25 a 30 linhas. Porque nós estamos começando. Mas o do livro é... Gente, o do livro é grande porque ele foi escrito por um profissional. Ele começou com um conto curto. Tá bom? Cria um desfecho final totalmente inesperado. Lembra da moça do laboratório? Até então a gente estava acreditando que era suicídio. Eu nunca pensei que ela, de repente, era namorada do rapaz da limpeza, porque ela era secretária do dono da fábrica. E esse dono, e esse rapaz da limpeza, ele era o gênio e estava criando um vírus mortal. Totalmente inesperado, quebra de expectativa. A gente nunca desconfiou que ele era o chefe. Que o chefe da limpeza, que era o namorado da secretária, que era o cara mais inteligente da empresa. É um final totalmente inesperado. Tudo bem? E quais seriam os motivos para o crime? Porque ele foi menosprezado a vida inteira. Porque ninguém nunca notou a inteligência dele. Porque ele nunca foi reparado. Porque colocaram ele na limpeza. Porque nunca deram uma chance para ele. Então ele quis se vingar dessa humanidade perversa. Entendeu? Isso é mistério. Bom, o culpado deve existir na história, mas não pode ser tão óbvio, né? O que eu tô falando. Se fosse o dono da empresa, era óbvio. O dono do laboratório. Isso ia decepcionar o leitor.
uma sugestão para o parágrafo final. Então, um bom texto para vocês. No conto de enigma, na produção de texto, que eu trago para vocês, tem aqui Roland Barthes, né, que é um pensador francês, assim como, né, eu tenho lá, aqui eu tenho uma outra definição do prazer que o leitor sente em ler um conto de suspense. Gente, não tem como negar a questão do bem, né, do bem-estar que a leitura de suspense causa em algumas pessoas. Bom, então o conto de enigma ele pode ser trabalhado com esse bem-estar a partir desse raciocínio lógico dos fatos, quando ele é bem escrito, né? E desperta o interesse das pessoas para a escrita. Bom, vamos lá? Eu tenho aqui o texto 1. Texto não é só escrita, que eu tenho um desenho. Um desenho de quem? De um detetive procurando uma pista. Então, isso aqui serve para inspirar você, certo? Eu tenho o texto 2, alguns contos de Edgar Allan Poe são exemplos para o texto em questão. Além disso, os filmes de Sherlock Holmes são clássicas narrativas de enigma. A seguir, um excerto de Holmes e Dr. Watson estão às voltas com um mistério que envolve uivos do cão ouvidos no castelo de Baskerville. Eu tenho o texto 2. Normalmente, toda proposta de redação, ela traz texto 1, texto 2 e até o texto 3. Né? Então, aqui vem o restinho do texto 3. O restinho do texto 2. Texto 3. Leia atentamente o fragmento da notícia. Então, aqui eu tenho, na proposta de redação, uma figura, eu tenho uma narrativa e agora eu tenho uma notícia. Leia atentamente o fragmento da notícia. Dedo cai do céu e leva a polícia a desvendar um crime hediondo. A pista crucial para elucidar o crime foi o dedo da vítima, que literalmente caiu do céu, possivelmente do bico de um pássaro. O momento em que o pedaço do corpo de Mahomet caiu no chão de um estacionamento em Ilford foi registrado em câmara de circuito interno da segurança. O funcionário da limpeza que viu o dedo pensou, a princípio, que se tratasse de um pedaço de frango lançado da janela de um prédio de escritórios que fica a cerca de 1,5 km do local onde Mahomet foi morto. Foi uma notícia. Então, aqui são textos motivadores, que vai te inspirar a escrever o seu conto de enigma. Bom, vamos ver o que a proposta de redação, então, nos pede? Veja que as informações a respeito dos motivos dos crimes, dos culpados e dos fatos que levaram o dedo humano cair do céu não constam no trecho da notícia acima reproduzido. Opa, então nós vamos trabalhar com um dos trechos motivadores. Não conta, então não me mostra aqui culpado. Por que que o rapaz morreu? Certo? Então, eu preciso de um detetive para achar o culpado e o porquê da morte. Certo? Então, eu preciso do quê? Eu tenho aqui o dedo caindo do céu. Então, eu começo, na verdade, do segundo parágrafo, que é a cena do crime. Falta o primeiro parágrafo, o detetive. Falta o terceiro parágrafo, a pista falsa. O quarto parágrafo, que é... O quarto e quinto parágrafo, que é ele achar os verdadeiros culpados. Tudo bem? Bom,
Imagine, então, que a investigação dessas informações omitidas está sendo narrada em um conto de enigma. Produza um desfecho original para o conto, desvendando o mistério que envolve o dedo que caiu do céu. Vocês entenderam? Está faltando pedaços ali. Quem é o detetive? Eu já tenho a cena do crime, que é o dedo caindo do céu. Eu preciso ali do meu detetive indo nas pistas falsas. Eu preciso do meu detetive indo atrás do verdadeiro culpado. E quando eu acho o meu verdadeiro culpado, ele vai me explicar o porquê que ele cometeu esse crime. Tudo bem? É uma proposta diferente, porque ela usa um dos textos para você continuar. Normalmente não é assim. Normalmente os textos motivadores a gente não pode usar. Tá bom? Bom, comece a planejar o seu conto de enigma respondendo no caderno de redação as perguntas abaixo. Quem, como será a vítima? Quem será o assassino e qual será o seu relacionamento com a vítima? Isso é muito importante você responder antes. Quem será o assassino? Lembra que eu falei, faça um roteiro antes. Fica melhor para você escrever. Como o criminoso executará o crime? Como é que foi o crime? Isso é no quarto e quinto parágrafo, quando ele vai contar para o detetive como é que ele matou. Que pistas ele deixará? No quarto parágrafo, como é que o detetive achou? Quem são os suspeitos? Lá no segundo parágrafo, quando ele segue a pista falsa. Quem foi um dos suspeitos? Qual foi a motivação do crime? Quando ele confessa, por que que ele matou? Que pista falsa vai ter? Segundo parágrafo. Perdão, terceiro parágrafo. Quem desvendará o crime? O detetive. Como? Através de quê? Um telefonema, um bilhete. Tudo isso, aí daqui para baixo, meninos, pode desconsiderar, tá? Porque isso aqui eu usaria se eu tivesse corrigindo com vocês. Daqui para baixo não precisa. Basta responder até a 8 no caderno. Daqui para baixo, não. E é para fazer no caderno de redação. Não é para imprimir e fazer na folha. Tudo bem? Bom, então vamos recordar? Eu tenho a cena do crime. Eu preciso do primeiro parágrafo, que me dê detalhes do meu detetive. Eu preciso do meu terceiro parágrafo, que vai me dar o quê? Pistas falsas. Eu preciso do meu quarto parágrafo, que vai me dar o quê? Pistas verdadeiras, que vai me ajudar a encontrá-lo, que é o assassino, né? E qual que é o relacionamento dele com a vítima, qual que é a motivação. Suspeitos entram onde? No terceiro parágrafo. Quem desvendará o crime? O detetive. Através de quê? Bilhete, ligações. Só não deixa muito óbvio, tá bom? Quem serão os suspeitos? Terceiro parágrafo, isso. Acho que não restou dúvida. Caso reste alguma dúvida, basta entrar em contato comigo, né, através da coordenação, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Eu espero que tenha ficado claro, né, e que vocês façam um excelente conto de enigma. E que o seu leitor viaje com vocês nesse mundo maravilhoso que é o mundo da investigação. Tenho certeza que o seu leitor vai gostar, tá bom? Bom, faça o seu planejamento antes, siga o passo a passo, volte nos slides se for preciso, eu enviei os slides
separadamente. Siga o passo a passo, releia, estude quantas vezes for necessário. Releia o conto do Sherlock Holmes, releia outros contos, tem a Agatha Christie, que é maravilhosa, e mergulhe no mundo da investigação. Quanto mais você ler, mais ideias você vai ter. Tudo bem? Então, eu deixo aqui o meu abraço para vocês e uma ótima produção de texto.